Bom dia, bom dia! Começamos hoje mais uma maratona de lives, mais momentos e dias de reflexão, de evolução, de estarmos juntos. Hoje iniciamos uma sequência de 42 lives ligadas ao livro Uma Vida com Propósitos. Vamos estudar o livro, são 42 lições, então a gente vai fazer uma live para cada lição. E a gente vai começar hoje falando sobre Deus. Tudo começa com Deus. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrando. E vamos em frente. Tudo começa com Deus. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ivete Nunes, eu me desenvolvo aí a minha parte de inteligência espiritual, inteligência emocional há mais de 10 anos, tenho 20 anos aí de carreira na área corporativa e eu faço lives desde 2020, nós estamos em 2023, todo ano eu faço uma sequência de lives e vamos em frente. Eu também tenho formação em hipnoterapia, formação em programação neurolinguística, master e trainer em programação neurolinguística. E eu junto tudo isso, todo esse conjunto de conhecimentos, eu estudo a doutrina espírita de Allan Kardec há mais de 10 anos também. Então eu vou juntando tudo isso e vou trazendo um conjunto de ideias para a gente poder refletir um pouco sobre a vida, refletir sobre os valores e princípios, certo? Trabalho com coach, trabalho com terapias holísticas e vamos falar mais um pouquinho sobre as lives. Então as lives elas vão ocorrer de segunda a sexta, às 5h57 e sábados e domingos às 7h07 da manhã, que dá tempo da gente aí descansar um pouquinho mais, certo? Ao final das lives a gente tem meditações com técnicas de hipnose, PNL, que a gente vai colocando aí ao longo da meditação. Então nós vamos começar agora hoje falando sobre a primeira lição do livro. O livro ele tem 42 lições, então a gente vai fazer aqui, olha, são 42 lições para a gente dar uma olhadinha. Aqui são as primeiras 7, eles são divididos em lotes de 7, 7 e 7. O primeiro 7 dias da primeira semana, que a gente está iniciando hoje, começa com, afinal de contas, por que estou aqui, certo? E a gente vai entender um pouquinho alguns porquês. Por que eu existo? Qual é o significado da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Então, afinal de contas, por que eu estou aqui? Certo? Tudo começa com Deus. A nossa lição de hoje, o dia primeiro é tudo começa com Deus. Mas o que é Deus, né? Qual é o significado que a gente dá para Deus? Porque eu percebo que muitas pessoas, elas têm fé, elas acreditam, só que elas colocam a sua fé num lugar tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que elas não conseguem trazer isso para a sua prática no dia a dia, né? Então fica uma coisa assim, é tão bonito, é tão legal, eu acredito, mas não é uma coisa que eu consigo vivenciar no meu dia a dia, nas minhas ações, no meu comportamento e trazer isso para quem eu me torno, para o que eu faço e para o que eu construo na minha vida. Então, eu gosto muito de trazer várias visões diferentes, vários pontos de vista para a gente conseguir construir o nosso próprio ponto de vista, e a ideia também aqui é que você construa o seu. Então, Freud, o pai da psicanálise, dizia que Deus era uma projeção da figura paterna. E, inclusive, quando eu li esse artigo, o mesmo artigo falava que ele era ateu, né? Então, eu deduzo que chego aí a uma conclusão de que ele tinha aí uma ausência da figura paterna. Então, o que acontece? A gente fala, o Deus é o pai. Só que Deus, ele não é personificado. A gente tem que lembrar que ser uma pessoa, ser um ser humano, é uma característica de nós aqui no planeta Terra. Deus não é uma pessoa, né? Deus não é incorporado, não está num corpo. Então, o que acontece? A gente acaba projetando nessa imagem personificada de Deus, questões do inconsciente nosso ligado à nossa figura paterna, tá? E isso mesmo quem não teve pai ou quem teve problemas na infância, acaba tendo essa projeção também, tá? Porque isso é uma busca do nosso inconsciente, tá gravado no nosso DNA, é uma questão que vai muito além só da questão social externa do ambiente. Então,
Então, para começar, na visão da psicologia, a gente tem Freud dizendo que Deus é uma projeção da figura paterna, né? E aí a gente traz essa reflexão do quanto a gente projeta para Deus a personificação. A gente transforma Deus em uma pessoa, né? Quando eu era pequenininha, eu achava que Deus era um senhor barbudinho que ficava em cima das nuvens, né? Mas Deus é muito, muito, muito mais do que isso, que é o que a gente vai ver agora, né? Porque que tudo começa com Deus. Então a gente vai entender agora. Bom dia, Adê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, a gente vai ler aqui em Gênesis 1. Algo que a gente conhece muito, mas é importante a gente relembrar com detalhes e atenção. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. E Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. E Deus chamou o espaço de céu. E o firmamento, né? Bom dia, tia Sandra, tudo bem? A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores, que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. E assim ele continua narrando: haja luzes no céu, encham-se as águas de seres vivos, até chegar à sua grande criação, que somos nós, os seres humanos, né? Então assim, olha, Deus criou uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres enchem os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. E assim por diante. Então, o que a gente vê aqui? Que Deus é tudo que existe, né? Deus não é um pai personificado, Deus não é uma coisa reduzida em algo mensurável, né? Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. E quando a gente vai falar o nosso primeiro dia aqui, o nosso primeiro dia de estudo, tudo começa com Deus. Por quê? Tudo começa com a nossa consciência de que existe algo maior, que nós fazemos parte de algo maior, de uma existência que ela se autogere, uma dinâmica da vida que se autossustenta, que tem uma inteligência superior, né? E a gente vai desenrolando isso aí mais nos próximos dias, certo? Na visão espírita, né, que o estudo do Evangelho de Jesus Cristo à luz dos ensinamentos dos Espíritos trazido por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, o que é Deus? E lá eles falam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente fala sobre tudo começa com Deus, pode estar parecendo repetitivo, mas não é. É para a gente gravar mesmo, para a gente no nosso dia a dia. Você está fazendo alguma coisa, você está lendo, você está trabalhando, você está descansando, você está assistindo uma televisão, e você pensar que você faz parte dessa obra de Deus. Às vezes a gente pensa que tá aqui por acaso, né? O livro chama-se Uma Vida com Propósito. A proposta da nossa maratona é uma vida com propósito. E o que é uma vida com propósito? É um entendimento do que nós fazemos parte, para que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui, qual que é o significado de tudo isso. Então, ele começa o livro falando sobre uma passagem de Colossenses, 1:16, que fala assim: pois tudo, absolutamente tudo,
Acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Então, você não é o foco, né? Ele coloca essa frase aqui, você não é o foco. A gente tem que entender que a gente vive, respeitosamente eu vou falar isso, mas quando a gente para fazer a nossa reflexão, quando a gente para olhar isso com carinho e humildade, a gente percebe que é verdade. A gente vive uma vida egoísta, né? Então, o propósito da sua vida, o propósito da minha vida, o propósito da nossa vida, ele é muito maior do que simplesmente a realização pessoal. Ele é muito maior do que simplesmente a gente ter paz de espírito. É muito maior do que a busca da felicidade que a gente faz no nosso dia a dia. É muito maior do que família, carreira, sonhos, ambições. Então, para você saber, para a gente saber por que a gente foi colocado nesse mundo, a gente tem que perguntar para Deus, a gente tem que começar com Deus. E ele tem uma frase muito bacana que eu acho que vai até mais para frente aqui, que ele fala, se você quer saber para que serve uma invenção, você tem que perguntar para o inventor, né? E se Deus inventou tudo, Deus criou tudo, se nós somos aí a imagem, uma criação feita, a imagem e semelhança de Deus, então nada mais justo do que a gente ter essa percepção de buscar nessa inteligência superior esse significado, esse sentido, esse propósito. Então, ele fala muito aqui no livro, então eu trouxe alguns resumos do livro para a gente poder debater, não ficar tão pesado, não tão maçante de ficar lendo o livro o tempo inteiro. O livro foi escrito pelo Rick Warren, que é um pastor americano. Esse livro é muito famoso, inclusive tem um filme dele que conta uma história real de um fugitivo da polícia, que ele se escondeu na casa de uma mulher e ela tinha esse livro. E eles ficaram lá, ele deixou ela refém, eles começaram a ler o livro. E ela era cristã e ela começou ela tinha um passado com drogas e tudo, aí ela se converteu. E aí ela começou a conversar com ele. E ele lendo os pedaços do livro e tal. E aí o cara se entregou. Ele resolveu se entregar, porque ele resolveu fazer a coisa certa, né? Então, fazer a coisa certa muitas vezes é desafiador, mas é o que vai levar a gente para o caminho da vitória, né? No fim da vida. A gente olhar para trás, quando a gente chega lá no fim da vida e falar, não, eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz a coisa certa. E cada vez mais e mais, apesar do mundo ter tantas turbulências, mais pessoas vão ser convidadas a buscar o caminho de fazer a coisa certa, a buscar o caminho da luz, a buscar o caminho sabe, todo mundo sabe muito bem o que é bem e mal, o que é certo e errado, mas no dia a dia muitas vezes esses conceitos vão sendo diluídos, né? Vão sendo distorcidos, então cada vez mais pessoas vão começar a cair em si. Isso está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas vão começar a se cansar de certas distorções de comportamento, as pessoas vão começar a se cansar de viver uma vida mais vazia, e elas vão naturalmente buscar Deus, porque a alma, inclusive ontem eu vi sobre isso, que falava sobre, estava vendo no Evangelho, segundo o Espiritismo, que Sócrates e Platão, eles são precursores da doutrina de Cristo. Então ele fala, Sócrates, um dos primeiros pensamentos que vem aqui da filosofia de Sócrates e Platão, olha só, a gente buscando na filosofia bem antes da vinda de Jesus, ele fala que o homem é uma alma encarnada, e antes da sua encarnação, ele existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, e lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentado pelo desejo de a elas voltar, né? Então, como um filho pródigo, a nossa alma, ela vai cada vez mais trazer essa provocação, esse inquietamento da gente buscar voltar ao lar, que é Deus, que é a nossa fonte criadora. E isso, claro, a gente está falando, mas Deus não é personificado, então a gente tem que todo mundo desencarnar para buscar Deus, mas isso é um processo, né, gente? É um processo de consciência. E quanto mais amor à vida, quanto mais vontade de viver, quanto mais engajamento a gente tem na nossa vida, na nossa melhora como ser humano, mais a gente está honrando essa oportunidade que a gente tem de estar aqui no planeta Terra. Né? Então a gente busca, aqui no livro, o autor, o pastor Rick Warren, ele fala muito sobre o quanto a gente busca o propósito de vida em perguntas egocêntricas, perguntas só voltadas pra gente. Então, o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, missões,
sonhos para o meu futuro. E novamente, a finalidade aqui das nossas lives é para a gente se desenvolver junto, para a gente desenvolver uma nova percepção, uma nova consciência, um novo olhar em relação à vida, né? E, sim, nós temos que mudar, porque se eu quero mudar o mundo, eu começo mudando o meu país, eu começo mudando a minha cidade, eu começo mudando o meu bairro, eu começo mudando a minha família e eu começo mudando a mim mesma. Mas para quê? E por quê? E como? E é isso que a gente vai refletir aqui agora. Então, ele fala aqui: somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. E eu vou trazer aqui uma imagem que quem assiste minhas lives vocês conhecem muito bem, que é a pirâmide dos níveis neurológicos. Hoje eu não escrevi aqui, geralmente eu escrevo, eu coloquei números romanos. Então aqui nós temos a nossa, de acordo com Robert Dilts, que é um expoente da programação neurolinguística, que a programação neurolinguística fala sobre nós formarmos programas mentais através de processos neurológicos, através das nossas percepções visual, auditiva e sinestésica, e a gente acaba formando um conjunto de crenças, de comportamentos que se expressa na nossa maneira de se comunicar, se relacionar e de se comportar na nossa conduta no dia a dia. Então aqui a gente tem, o primeiro é ambiente, o segundo é comportamento, o terceiro aqui em cima é capacidades, crenças e valores, identidade, afiliação e espiritualidade. Eu vou colocar depois aqui escritinho para as próximas lives. E o que acontece? A gente organiza o nosso pensamento com o nível de espiritualidade lá em cima. Lembra que eu falei que a gente coloca num lugar sagrado Deus e de repente a gente acaba não conseguindo trazer isso para o nosso dia a dia, mas isso é presente no nosso dia a dia, por isso que a gente precisa refinar isso. Então aqui a gente tem uma consciência, nesse nível aqui a gente tem o nosso nível de afiliação, onde a gente tem as primeiras pessoas com quem a gente se relaciona são o nosso pai e nossa mãe, e depois a gente vai se unindo a grupos para se identificar. A gente tem a primeira infância, primeiro a gente se entende como um ser encarnado, depois a gente tem a segunda infância, né, que seria a pré-adolescência, dos 7 aos 14, onde a gente está começando a entender o sistema que a gente faz parte um pouco mais amplo, e depois aí, a partir dos 14, a gente começa a entender uma identidade totalmente individualizada, né, no sentido de independência, autonomia, autorresponsabilidade e caminhar para o mundo. Só que a gente não faz esse processo conscientemente. A gente vai se encontrar lá com 30, 40, 50, 60, 70 anos com uma bagagem de coisas acumuladas, de emoções, de sentimentos, de ideias, e a gente não sabe o que fazer com aquilo tudo, e de repente vem aquela sensação de vazio, e as nossas coisas que a gente tem que resgatar, e agora a gente tem que falar sobre Deus também, e fica aquele turbilhão de coisas, né? Então, o que acontece? Por que somente em Deus a gente vai descobrir a nossa origem, a nossa identidade? Primeiro porque, num olhar pragmático e racional, é aqui, no nível de espiritualidade, que a gente vai ter a nossa consciência sistêmica, a nossa consciência de que a gente faz parte de algo maior. E esse é o caminho natural do ser humano amadurecido. É a gente entender que a gente faz parte de um sistema muito mais amplo. E aí, quando a gente leva isso para um aspecto mais sagrado, a gente faz parte daquilo que a gente lê na Bíblia. A gente faz parte da criação dos céus, a gente faz parte da criação do mar, a gente faz parte da criação da luz, a gente faz parte de toda a criação da natureza. A gente às vezes não para pensar, mas se a gente tirar toda a influência do ser humano no planeta Terra, a natureza, ela roda facinho sozinha, vocês concordam? A natureza, ela roda tranquilamente, ela se autossustenta, ela é autônoma, o dia continua vindo, a noite continua vindo, o sol continua vindo, a lua continua vindo, né? Os passarinhos continuam acordando de manhã, os animaizinhos continuam indo dormir, salvo os animais noturnos, né? Mas os animaizinhos continuam indo dormir quando o dia acaba. E a gente não para pensar que a gente faz parte dessa grande obra. A gente está tão preocupado em trabalhar e pagar a conta, em programar nossa próxima viagem, às vezes cuidar de um problema de saúde, educar os filhos, é tanta coisa, fazer a compra do supermercado, ou é aquela planilha, aquele relatório que tem que ser entregue no trabalho, que a gente não para pensar. Só que isso que a gente não pensa
lá na frente, ou até aqui nesse momento que a gente está do planeta agora, vai começar a fervilhar dentro da gente. Lembra a história de Sócrates e Platão? A alma, ela tem uma... separou-se ao se encarnar, lembrando do seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Então, esse tormento não é um tormento de ruim, é um inquietamento, né? Da busca de Deus, da busca de um propósito, da busca de um sentido, da busca de um entendimento. Então, por isso que ele fala que somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, importância e destino. Isso não é uma coisa racional. Você pode, inclusive, pegar, fica aí a sugestão, pegar um caderninho para você fazer anotações e reflexões ao longo dessa jornada e ir escrevendo. Qual é a minha origem? Quem sou eu? Qual é o significado da minha vida? Né? E você vê como isso vai se desenvolvendo, porque nós vamos ao final fazer a meditação para a gente trazer, aflorar essa conexão com Deus. Então aguardem até o final. Certo? Então ele fala, viver é deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para os seus propósitos particulares. Ele fala muito sobre o quanto a gente vive a vida, as pessoas vivem a vida, e às vezes até quando a gente fala em senso de propósito no coach, né? Engraçado que ele não falou a palavra coach, mas da forma que ele colocou, eu falei assim, gente, isso aqui é um processo de coach, né? Que ele fala que quando você fala de propósito, vocês dão passos previsíveis para encontrar o seu propósito. Que é o quê? Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra habilidades, almeje grandes realizações, seja disciplinado e acredite em você. Então, o que acontece? Isso aqui só falta a gente sentar e montar o seu plano de ação, né? Para você fazer um trabalho de coach. É legítimo? É legítimo. Eu trabalho com isso te ajuda a caminhar, a se desenvolver. Mas não é o propósito principal. O propósito principal a gente vai buscando com muita reflexão, com muita meditação, com muito conhecimento. Informação é luz, informação é vida, informação é poder, né? Pessoas mais estudadas, mais inteligentes, mais articuladas, elas têm muito mais capacidade de argumentar e de se colocar dentro do seu conjunto de ideias do que pessoas que são menos articuladas, concorda? Que têm menos informação. Então, ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Ser bem-sucedido e cumprir o seu propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Então, você pode ver assim, o maior empresário mais rico do planeta Terra. Tá, ele é muito bem-sucedido, né? Mas será que ele cumpre o propósito de vida dele? Será que o propósito de vida dele não é para saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus? Será que ele olha o mundo e fala, o mundo é uma obra de Deus? Talvez o meu propósito não seja só ser o maior empresário. Talvez o meu propósito seja levar uma mensagem para que as pessoas possam encontrar paz no seu coração. Ou talvez o meu propósito seja ajudar a que pessoas que não têm acesso a determinados recursos, como alimento ou até infraestrutura, possam ter mais acesso, né? Então, são muitas e muitas questões aí que a gente pode colocar além das nossas questões do dia a dia, além das nossas, novamente, com todo respeito, e também me incluo isso, porque o nosso dia a dia ele é um dia a dia egoísta, né? Então, além das nossas questões egoístas do dia a dia. Eu gosto muito de uma frase do kardecismo, do espiritismo, que fala, fora da caridade não há salvação. O que é isso? Quando a gente faz um trabalho de caridade, não sei se vocês estão aqui me acompanhando, já fizeram algum trabalho de caridade, a gente sai da gente, né? É aquele momento que você toma um tempo para ajudar o próximo, o nome já diz a caridade, um trabalho voluntário, você não ganha por isso, muitas vezes você inclusive paga, dependendo da caridade, que você vai comprar coisas, você vai doar dinheiro, e você sai de você sai do seu, eu preciso fazer aquilo para meu benefício, eu preciso fazer aquilo para pagar uma conta que tá certo, faz parte da minha vida, eu preciso fazer aquilo para ter um dinheiro a mais, eu preciso fazer aquilo para ter um bem-estar. Não, você sai de você e você leva o bem-estar para o outro, você leva o recurso para o outro, você leva o amor para o outro, você leva o carinho para o outro. Eu nunca vou me esquecer, eu sempre vou citar, quando eu trabalhava com um trabalho de passes energéticos, e eu lembro um dia que eu estava numa fase muito ruim da minha vida, e eu fui dar passe numa moça,
E é uma moça bonita, bem arrumada, era um lugar muito bem, super bem frequentado. E eu olhei aquela moça assim, eu falei assim, gente, essa mulher tá melhor do que eu. E eu tô aqui achando que tô ajudando ela dando passe. Na verdade, eu tô me ajudando, entendeu? E no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, fala sobre o quanto a pessoa que ajuda de alguma forma, é a pessoa que ajuda que teria que agradecer, e não a pessoa que é ajudada. Porque no fundo, se eu tô te ajudando, eu estou sendo uma pessoa bondosa, olha que bonito. Mas é você que está necessitado, me dando a oportunidade de te ajudar, que está permitindo que eu me torne essa pessoa bondosa, né? E é claro que assim, olha só, tanta coisa que precisa fazer no mundo, e quantas pessoas são as pessoas que querem realmente se tornar pessoas bondosas e dedicar esse tempo, né, de sair de si para olhar para o próximo, para ajudar o próximo. E é claro, nossa, que você não precisa passar a sua vida inteira ajudando o próximo, olhando para o próximo, mas a gente precisa assim tomar um tempo, parar e olhar, porque o planeta é uma grande escola, a vida é uma grande escola. E o que a gente faz quando a gente tem um grupo de 9 bilhões de pessoas vivendo impulsivamente, vivendo instintivamente, né? Vivendo reativamente e acabam não fazendo nada um pelos outros. Claro que a gente está aqui generalizando, tem muita gente que faz, mas essa é a nossa consciência de saber que a gente foi colocado aqui não para servir a nós mesmos, mas nós somos colocados aqui para servir a Deus, né? Então, fora da caridade não há salvação. Então ele fala também no livro que este não é um livro de autoajuda. A intenção não é ajudar você a se tornar o que Deus pretendia de fazer você ao criá-lo. É para você se conectar. Ele fala uma coisa muito bacana, que é aquilo que eu já citei aqui, a questão da revelação. O modo mais fácil de você descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao Criador. Então a gente fazer essa conexão, porque essa conexão é que vai trazer vai suprir algumas buscas interiores que a gente vem tendo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de despertar coletivo. Fala que Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. Para descobrir o nosso propósito de vida, nós temos que recorrer à palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e não à sabedoria do mundo. Como? Edificando uma vida sobre verdades eternas, você descobre a sua identidade e propósito no seu relacionamento com Jesus Cristo. E ele fala, inclusive, que isso vai ser explicado mais adiante, porque a gente tem uma jornada de 42 dias, não dá pra gente falar tudo no primeiro dia, né? Então, como que a gente vai edificar uma vida sobre verdades eternas, descobrindo nossa identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo, certo? Como eu disse, a gente tem que lembrar, por que eu comecei falando sobre Deus, é uma projeção da figura paterna, porque a gente tem que lembrar que não é uma coisa racionalizada, entendeu? É uma coisa de filosofia de vida, é uma coisa de você praticar esses ensinamentos, é uma coisa de você levar os princípios, os valores, né? Toda a questão da inteligência emocional que Jesus Cristo traz pra gente para ser praticado no nosso dia a dia, tá? Não é só uma coisa, vou levantar agora a bandeira de Deus, a bandeira de Cristo. Não, você tem que levantar a bandeira de Deus, a bandeira de Cristo no seu coração. Você tem que levantar a bandeira de Deus, a bandeira de Cristo na sua mente, nos seus pensamentos, no seu comportamento no dia a dia. É isso que vai te tornar uma pessoa melhor e é isso que vai fazer você descobrir a sua identidade e propósito. Como assim? Eu me lembrei também de mais um raciocínio que eu já falei em outras lives, que eu gosto muito, que é muito importante a gente ter em mente quando a gente toma decisões fundamentais, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista falando, uma passagenzinha falando sobre o Elon Musk. Ele falando que ele toma decisões que impactam muitas vidas. E para ele tomar essas decisões, ele sempre vai buscar em princípios fundamentais, né? O que é essencial? Eu gosto muito de um pensamento do psicanalista suíço, Carl Jung, que ele fala sobre o encontro do self, né? O self é o nosso eu interior, a nossa essência divina, que é livre das camadas do ego, dos caprichos, dos orgulhos, das feridas, das dores, dos bloqueios emocionais. Eu tenho 40 anos já. Uma das coisas que, por mais
absurdo que possa parecer para algumas pessoas, que eu fiquei feliz quando eu fiz 40 anos, falei, bom, agora 40 anos já tenho bagagem aí de sobra, né? Para poder falar, eu sei do que eu estou falando. Então, assim, é uma busca dentro de nós, porque nós temos a centelha de Deus dentro de nós. E quanto mais, e é muito legal, eu posso falar pelo meu processo, que principalmente se acentuou de 4 anos para cá, quanto mais você começa a acessar essa, principalmente por conta das terapias, por conta dos desbloqueios emocionais que eu fiz para mim mesma, a própria hipnose, a gente vai fazer meditação, a gente acessa aquele sentimento gostoso dentro da gente. Você começa a mudar a sua maneira de pensar sobre quem você é, sobre as suas prioridades, sobre as suas ações, sobre as suas escolhas no dia a dia. A tia Sandra, nossa, que velhinha. Eu sou nova ainda, porque eu pretendo viver mais de 100 anos, então eu não tô nem na metade da minha vida. Mas eu tô velhinha, né? Pergunta para os adolescentes. As adolescentes vão falar assim, isso daí já tá muito velho. Mas vamos em frente, né? Que a idade é aquela história, a alma não tem gênero, não tem idade, não tem nada, mas a gente tem um corpo físico que a gente tem que respeitar a biologia dele, né? Porque tem que cuidar da saúde, tem que beber água, tem que se alimentar direito, tem que fazer atividade física, tem que cuidar da mente, né? Senão o corpo vai pedindo aí, socorro, me ajude. Então, primeiro a gente descobrir identidade e propósito, o nosso relacionamento com Jesus, né? E o relacionamento com Jesus é isso, não é só a gente olhar a Bíblia, rezar bonitinho para nós, falar assim, obrigada, graças a Deus, Deus me protege, muda o meu dia, não. Deus me transforma, me ajuda, sabe? Às vezes até quando a gente está num momento de desespero, de sofrimento, falar assim, Deus me ajuda a acessar o meu poder, acessar a minha capacidade de realização, de ação, sabe? A gente tem esse potencial e a gente não usa, a gente esquece disso. Então, quando a gente vai praticando esses princípios no dia a dia, por isso que eu gosto do espiritismo, da doutrina de Allan Kardec, que você vai praticar, ele traz muito como prática. Não é só, eu vou pedir, você vai me dar, eu vou pedir, você vai me dar. Não, eu vou me transformar numa pessoa melhor. E naturalmente vão se movimentar pessoas, acontecimentos, situações, de forma que a minha vida como um todo vai se transformar. E quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu entendo que o meu propósito não é em mim, mas em Deus, mais a vida se transforma, mais a gente se transforma. Então, segunda forma da gente edificar uma vida sobre verdades eternas. O propósito de Deus para você vem muito antes da sua concepção. Ele é vinculado à obra de Deus na nossa existência, na sua existência, né? Então, o que acontece? É a vida eterna. A gente veio de um lugar. E aí, até quem é evangélico, católico, que não acredita nas múltiplas existências como o espiritismo, acredita numa vida eterna. Porque onde moram os anjos? Onde moram os santos? Existe uma vida eterna, concorda? Onde tem o purgatório? Onde tem os céus? Então, assim, e aí esse entendimento. Isso é muito importante. Isso também fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse entendimento da vida eterna, ele faz com que no nosso dia a dia, as nossas agruras, às vezes a gente se deixa abater por coisas que a gente não deveria se deixar abater. Porque são muito pequenas, porque nós somos maiores. E aí vem a dificuldade, vem aquele problema no dia a dia. O que a gente faz? A gente fica arrasado. A gente se sente incapaz, a gente acha que tá velho, a gente acha que não tem condições, que não vai dar certo. Por quê? Porque a vida é tão grande, numa existência, no olhar espírita, uma existência nossa na carne, é como se fosse um dia, uma semana, numa vida inteira, gente. É muito pouco. E aí nessa existência que é como se fosse um dia, uma semana, né, em relação à nossa vida eterna, um problema que a gente tem, uma perna quebrada, uma demissão, uma situação assim que é ruim. Não vamos tirar também o devido lugar das coisas. Mas às vezes não é tão grande. Não é assim, meu Deus, minha vida acabou. Meu Deus. Porque olha só que interessante, a gente tá falando de propósito, né? Então eu quebrei uma perna, tive uma demissão, eu tive um revés na minha vida, a minha vida acabou. Mas porque você tá pensando na sua vida egoísta. Se você pensasse numa vida eterna, que a sua vida é em Deus, que existe um propósito maior para tudo, você ia entender que apenas aquilo é um movimento
desagradável, não vamos, novamente, não vamos tirar o peso da coisa. Aquilo é um movimento desagradável. Mas numa linha da vida muito maior, aquilo é muito pequeno perto de tudo que ainda você tem a viver. Então, levanta aqui, primeiro de tudo. Sacode a poeira e segue em frente. É isso que a gente tem que fazer na vida. É recomeçar e escolher pela vida, optar pela vida a todo momento. Porque talvez o mundo, as coisas, os reveses, os desafios, eles não vão ficar mais fáceis. Nós é que temos que ficar mais fortes. Como? Desenvolvendo essa sabedoria. Eu não estou aqui para servir a minha perna, eu não estou aqui para servir meu empregador, eu não estou aqui para servir. Eu estou aqui para Deus. Eu estou aqui por Deus. Então, existe um propósito maior para tudo. E a partir do momento que eu começo a me conectar com essa consciência, eu começo a olhar a vida de um olhar mais em cima. Lembra da pirâmide? E aí, quando eu olho a vida de um olhar mais em cima, aí eu começo a entender que certas coisas que me aborrecem, certas coisas que me tiram a paciência, são muito pequenas. Então, assim, às vezes perder uma paciência não é um crime, mas é importante a gente tentar, depois disso, fazer uma autoavaliação. Parar e pensar, será que realmente eu precisava de tudo isso? Né? E o terceiro item aqui é: o seu propósito encaixa-se em outro muito maior e cósmico. Deus planejou você para a eternidade. Então é isso. A gente está tão ensimesmado, tão ocupado, vivendo a vida reativamente, pagando as contas, que a gente esquece de no nosso dia, né? Acorda, começa o dia, é o trabalho, é a rotina do dia a dia, é a família, é as situações que acontecem, as nossas buscas, os nossos sonhos. Ai, me realizei, conquistei, legal, pá, mais uma realização, legal. Mas isso num longo prazo, o que a gente está construindo para nossa alma, né? Se a gente vai deixar o nosso corpo aqui, se a gente vai deixar o nosso dinheiro aqui, se a gente vai deixar nossos bens materiais, nossos diplomas, nossas posses todas aqui, o que é que a gente vai levar quando a gente sai da carne? E nas nossas decisões do dia a dia, nas nossas decisões em relação a como eu quero me posicionar em relação à vida, em relação a quem eu estou me tornando, em relação a que eu acredito ser a obra de Deus, em relação ao mundo. Porque se eu sou filha de Deus, se você é filha de Deus, então nós somos irmãos, então nós somos parte da mesma família, então nós temos que olhar um para o outro, carinhosamente, respeitosamente. E aí, claro, né, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu fardo, cada um tem a sua caminhada individual, mas existe algo maior que nós fazemos parte. E a gente não para pensar. A gente não para pensar num senso de sociedade, a gente não para pensar num senso de justiça, a gente vai aceitando as coisas, vai achando que tá tudo bem, tá tudo certo, mas não tá tudo bem, não tá tudo certo. E primeiro a gente tem que cultivar as coisas no nosso coração, né? E é disso que se trata esse livro. A gente despertar a nossa consciência para essa ideia da eternidade. Essa ideia de que sim, é importante eu saber lidar com a matéria, é importante eu saber lidar com o dinheiro, é importante eu ter, se eu trabalhei, se o dinheiro é meu, né? Eu vou ajudar, eu vou pagar minhas contas, eu vou ter as minhas reservas, eu vou construir meu patrimônio, isso tá tudo certo. É importante, faz parte a gente saber lidar com isso. Né? Novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se muito sobre o quanto a riqueza financeira é o maior desafio do ser humano, porque com dinheiro você tem muito mais facilidades na vida. E com as facilidades, muitas vezes a pessoa vai se esquivando de se tornar uma pessoa melhor, de ter esse acesso a Deus, de desenvolver essa consciência da vida eterna. Porque não precisa, né? As contas estão pagas, tá tudo certo, tudo tranquilo. Então, é sobre isso que se trata o livro. É a busca da sua consciência da eternidade. É o entendimento maior do mundo, da vida, da existência e como isso pode te transformar ao longo desses 42 dias. Então, eu preparei aqui uma meditação bem bacana para a gente fazer hoje, justamente para a gente fazer essa conexão com Deus dentro da gente. Vamos fazer a meditação e aí a gente vai trabalhando ao longo dos próximos dias esse nosso sentimento, sabe que vem muito aqui para mim? A questão do vazio interior. Existem certos... dentro da gente, a gente tem, né? Eu lembro da meditação da casa da mente, a gente não vai fazer hoje. A gente tem cômodos, né?
na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso psique. A gente tem o lugar de cada coisa. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, está sendo muito complicado falar sobre isso, mas está sendo muito desvirtuado, né? Tem o lugar de cada coisa. É o lugar da mãe, é o lugar do pai, é o lugar do filho, é o lugar do papagaio, do cachorro, é o lugar... Cada pessoa tem um lugar sistemicamente, né? Então você vai num prédio, cada apartamento tem o seu lugar. Você vai numa cidade, cada casa tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Então a gente tem que saber, começar a entender melhor o nosso lugar, o lugar do outro, só que isso também com um olhar mais amplo, né? Entender os papéis. E a gente colocar isso dentro da gente. E Deus também tem o seu lugar. Um lugar que, vou fazendo uma ponte aqui pra gente encerrar e fazer nossa meditação, um lugar que muitas vezes a gente coloca no lugar do pai. Ah, porque Deus tem que me dar, Deus tem que suprir. Ou então, Deus é ruim, porque Deus é mau. Por que tem tanta gente que vou te falar, a maior parte das pessoas que eu conheci que são ateias, eu conheci muita gente ateia, com todo o respeito, gente, eu respeito as liberdades individuais, cada um faz suas escolhas, mas a maior parte das pessoas que eu conheci que não acreditam em Deus são pessoas que tiveram pais severos, se dão bem com o pai, conversam com o pai, amam o pai, só que tiveram pais severos. E aí você coloca, na Bíblia fala, porque o pai castiga, mas será que o pai castiga? Ou será que você mesmo está criando isso para você? Será que Deus castiga? Será que Deus castiga? Ou você começa a se amar tão pouco, a se valorizar tão pouco, a se subestimar tão pouco, a se sujeitar a tantas coisas que fazem mal para você, que na verdade é você mesmo que está fazendo mal para você e está colocando na conta de Deus, entendeu? Então a gente tem que começar a refletir um pouquinho sobre isso. Vamos fazer nossa meditação? Vamos lá, todos prontos? Vamos respirando fundo, fechando os olhos bem tranquilas, respirando. Deixa os seus olhos fecharem bem pesadinhos. Você vai sentindo o ar subindo. O ar vai iluminando toda a sua cabeça, a sua mente, sobre os seus pensamentos. E vai descendo sobre o seu pescoço, o seu ombro, seus braços, seu tronco, seu quadril, e você vai relaxando todo o seu corpo. Você relaxa 10 vezes mais agora, totalmente concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você possa se concentrar mais. E você respira fundo. O ar vai até o topo da sua cabeça e vai descendo por todo o seu corpo, até a sola dos seus pés. E você relaxa, vai sentindo dos seus pés saindo raízes de luz que vão enraizando você até o centro do planeta Terra. E você vai recebendo essa energia amorosa da Mãe Terra, que vai nutrindo suas raízes, vai nutrindo seus pés, suas pernas, seu tronco. E vai subindo por todo o seu corpo, vai trazendo vida e saúde para o seu corpo. Vai sentindo suas pernas mais fortes, seus ossos mais fortes, vai sentindo... Essa luz vai subindo pelo seu quadril, sua bacia vai fortalecendo o seu caminhar na vida, a sua convicção, a sua força, a sua capacidade de realização. Vai subindo pelo seu abdômen, vai agindo em todos os seus órgãos, iluminando especificamente seu fígado e seu baço, onde são secretados diversos processos hormonais do seu corpo. Vai envolvendo seu intestino, você vai relaxando. Respira fundo. E relaxa, deixa o seu corpo inteiro agora relaxar. O seu corpo também tem uma consciência autônoma. O seu corpo também tem uma vida que se autogere no seu metabolismo, na sua respiração, na sua circulação. Então você respira fundo. O ar sobe para sua cabeça, ele vai para os seus pulmões. Vai sentindo o seu pulmão se iluminando agora. Todo o seu coração se iluminando agora, você vai se concentrando agora. Agora você se concentra no centro do seu peito. Você se concentra no centro do seu peito. Muita luz vai expandindo do centro do seu coração. Muita luz vai expandindo do centro do seu coração. E você vai abrindo como se fosse um portão de luz, um tubo de luz aí no seu coração, multidimensional. E você vai acessando o seu coração de luz como se fosse um portal que vai para dentro da sua alma.
vai para o jardim da sua alma. Você vai sentindo a amorosa presença do seu anjo da guarda, dos seus mentores, da sua fé, te acompanhando aí dentro dessa caminhada no seu jardim da sua alma. Respirando fundo, você vai observando todas as cores, sons e cheiros, vai percebendo a sua passada. Se você está calçada, descalça, o que tem no jardim da sua alma? Como é a grama, como são as flores, como é a vida aí, as árvores, a natureza. Você respira fundo e você relaxa 10 vezes mais agora, bem concentrada no som da minha voz, bem tranquila, bem relaxada, tranquilamente. E você vai começando a perceber movimentos nesse jardim da sua alma. Vai percebendo cheiros, cores. É você, é o seu interior. E tá tudo bem se tiver coisas que você não gosta. Você vai agora caminhando e você vai iluminando cada vez mais o seu peito. E à medida que você caminha e ilumina o seu peito, todas as suas dores, dúvidas, medos, inseguranças vão sendo imediatamente canceladas agora. À medida que você caminha, ilumina seu peito no jardim da sua alma. Todas as suas dores, medos, dúvidas e inseguranças vão sendo definitivamente e imediatamente cancelados agora. Você caminha e você vai sentindo agora que todas as suas dores, medos, dúvidas e inseguranças vão sendo imediatamente cancelados agora. Você começa a perceber tudo que tiver fora do lugar, ervas daninhas, lamas, coisas ruins, lagartas, coisas fétidas, marrons, sujas. Você vai percebendo que elas vão se dissolvendo. Uma luz que vem do alto agora vai entrando nesse jardim, vai dissolvendo tudo o que tiver querendo consumir a beleza, a felicidade, a força e o poder do jardim da sua alma. Uma luz vem do alto agora e ela vai consumindo tudo o que tiver tentando tirar o poder da beleza, da capacidade, do poder da sua alma. E você respira fundo. Segue caminhando por esse jardim e você vai chegar até um baú. E você vai encontrar um baú que tem dentro desse baú um diamante gigante, gigante. Você abre esse baú e é um diamante gigante, assim. Quando você abre o baú, parece que ele sai para fora, assim, de tão grande que ele é. E ele é brilhante, ele é lindo. Você olha e fala a maior luz, a maior beleza que você já viu em toda a sua vida. Você vai pegar esse diamante nas suas mãos, mentalmente. Ele é a centelha de Deus em você. Você vai pegar esse diamante da centelha de Deus, exatamente do seu propósito que Deus quer para você, a sua consciência, a sua conexão com Deus. E você vai trazer esse diamante para dentro do seu peito. Você respira fundo e traz esse diamante para dentro do seu peito, no seu coração. E ele tem um encaixe perfeito, como se fossem, sabe, pecinha de Lego, as coisas encaixam. Ele tem um encaixe perfeito no seu peito. E esse diamante vai crescendo, vai ganhando um diâmetro de 2, 3, 5 metros de diâmetro, vai expandindo, vai ficando maior do que o seu corpo, e agora todo o seu corpo se ilumina. E a partir de agora é despertado todo o seu poder e capacidade de realização, de ação, de pensamento, de consciência em Deus. E você vai expandindo, vai ficando com 5, 10, 15, 20 metros de altura agora, 50 metros de altura agora. Você vai ficando muito grande, maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que todo o planeta Terra. Você vai indo para o espaço agora, passando por luzes claras, escuras, multicoloridas, vai passando, fazendo uma viagem no céu. Toda a sua consciência cósmica vai se expandindo agora. Todo o propósito cósmico de Deus para a sua vida agora vai sendo ativado em cada célula do seu corpo. E você mentalmente olha para cima e você vê uma luz branca lá no alto. E essa luz vai descendo, você relaxa, essa luz vai descendo pela sua cabeça,
vai passando por todo o seu couro cabeludo, ela vai entrando por todos os poros do seu couro cabeludo. Essa luz vai entrando por todos os poros do rosto, da sua face. Essa luz vai entrando por todos os poros dos seus cílios, do seu nariz, da sua pele, dos seus lábios. Essa luz vai entrando nos seus ouvidos, essa luz vai entrando no seu coração, nas suas costelas, todas as vértebras da sua coluna. Essa luz vai te envolvendo. Essa luz é o amor incondicional de Deus. É a consciência de Deus. Vai envolvendo o seu abdômen, seu quadril, suas pernas, seus joelhos e seus pés. E você mentalmente agora estica os braços, mantendo a sua centelha de luz, seu diamante de luz no seu peito. Você vai esticar só as suas mãos. E você vai elevar as suas mãos a Deus. E você vai entregar, consagrar a sua vida a Deus. E você vai recebendo do ar toda a vida para as suas células. Você vai sentindo Deus em cada célula do seu corpo. E agora mentalmente você vai subindo uma escada. Agora você vai vendo uma escada à sua frente. Você vai observando como que é essa escada. Observa essa escada, vai observando os degraus dessa escada, vai observando a escada. Você vai subindo degrau a degrau. E você vai chegar agora no futuro da sua vida. Essa escada é uma escada que te leva para o seu futuro. Você sobe essa escada e você vai olhar o seu futuro como se você estivesse assim no topo de uma montanha, e você está vendo a sua vida como se fosse um filme. Qual é a vida que você vê para você no seu futuro? Você vai caminhando agora, vai passando por ambientes, vai vendo onde que você está na sua vida no futuro. Vai vendo qual é o seu comportamento, quais são as suas prioridades, o que mudou na sua conduta, nas suas ações. Você vai vendo a sua capacidade, o seu sentimento em relação à sua capacidade de fazer as coisas, a sua percepção sobre a vida, quais são as suas crenças e valores. Você começa a perceber que, paradoxalmente, quanto mais você limpa as suas crenças e valores limitantes, mais você se torna uma pessoa pura, disciplinada, mas você tem mais certeza de quem você é, né? Paradoxalmente, porque muitas pessoas pensam que não ter disciplina, não ter a pureza é o que vai trazer uma liberdade, uma sabedoria, um amadurecimento. Mas quando você acessa a sua centelha de Deus, toda a verdade de Deus está dentro de você, está dentro do seu coração. E você começa a perceber que você não precisa mais de determinadas atitudes, você não precisa mais de determinados comportamentos. Você começa a perceber que no seu temperamento, na sua personalidade, no seu comportamento, na sua atitude, você consegue ser menos explosivo, você consegue ser mais serena, ter mais temperança, você começa a ponderar mais as coisas da vida, você começa a perceber o quanto, vai observando a sua vida e você vai olhando para o passado, vai percebendo quantos momentos da sua vida, agora com essa nova consciência de a vida é tão mais ampla, quantas coisas pequenas que aconteceram na sua vida que você deixou te ferir, te machucar. E no fim você seguiu em frente, foi caminhando e está aqui, firme, forte, viva, saudável. E a partir de agora você decreta para você uma nova vida. Então decrete para você a sua nova vida. Põe a mão no seu coração e diga a si mesmo, eu decreto para mim uma nova vida. Eu decreto para mim uma nova vida. E você entrega essa caminhada para Deus. E você coloca firme no seu pensamento. Vai mentalizando nesse seu futuro. Quem são as pessoas que estão com você? Quais são as ações que você está fazendo? Vai mentalizando você caminhando, a gente caminhando juntos nessa jornada aqui dos 42 dias e toda a transformação que você vai ter na sua vida. E é leve, tranquilo e permitido que você seja fiel a essa transformação, que você se permita trilhar essa transformação, que você tenha disciplina para trilhar essa transformação. E você começa a perceber lá na frente o quanto que a sua vida ficou mais leve. O quanto que, olha que interessante,
até as suas conquistas ficaram mais prósperas e abundantes, porque você se desprendeu. E quando você coloca em Deus a sua vida, o seu propósito, a sua identidade, Ele te dá muito mais do que você imagina, muito mais do que você quer. Quando você entrega a sua vida para Deus, Deus entrega todo o universo dele para você. Toda a autonomia, a autorresponsabilidade, toda a consciência, toda a prosperidade, toda a abundância. Porque você foi até Deus. Nós subimos até Deus. Nós recebemos de Deus. Então agora nós estamos em Deus. Então você respira fundo, você vai fazendo essa caminhada no seu futuro, vai vendo a sua saúde, os seus familiares amados, as suas conquistas, objetivos, mas agora com uma nova percepção. Vá sentindo essa luz de Deus brilhando no seu coração, te trazendo paz, amor. E você vai respirando fundo, traz no seu coração todas essas conquistas e você vai retornando. Eu vou contar até 3, vai curtindo esse momento. 1, você vai mexendo seus pés, suas mãos. 2, vai voltando para o momento presente, sentindo um sentimento gostoso de paz, de vigor, de felicidade. E 3, vai abrindo os olhos para viver uma nova vida, com uma nova consciência, com uma nova percepção. Como é que vocês estão se sentindo? Conta para mim. Eu tô sentindo uma paz gostosa, bem gostosa. Eu vou terminar de ler aqui, deixa eu ver como é que a gente tá de horário. Ó, tá dando 1 hora. Vou terminar de ler aqui o finzinho do capítulo. Cada capítulo do livro traz uma reflexão. Vão retornando bem tranquilas, vão me contando como é que vocês estão se sentindo, tá? Então aqui, olha, traz aqui uma reflexão. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Pensando sobre o meu propósito de vida, tá? Vamos fazer essa reflexão. Tema para reflexão: eu não sou o foco. Então a gente lembrar da gente sair da gente muitas vezes, né? Por que Deus faz isso comigo? Por que o mundo é assim? O foco não é esse. O foco não é esse. O foco é algo muito maior. O foco é: a vida é a obra de Deus. Como eu me posiciono neste mundo que eu tenho a consciência de que a vida é a obra de Deus, né? O que Deus, como eu posso servir a Deus da melhor forma? E aí quando eu sirvo a Deus, eu sirvo meu irmão, meu próximo, né? Os meus irmãos, e eu me torno uma pessoa melhor para servir. Contem aí como é que vocês estão se sentindo. Quem estiver assistindo gravado, lembra de curtir, lembra de comentar, lembra de compartilhar e depois contar também como é que foi a meditação, gente. Eu gosto bastante, me dá feedback, porque eu posso trazer mais coisas nos próximos, tá? Sabendo o que vocês estão sentindo. Então, o tema de hoje para reflexão: eu não sou o foco. O versículo para memorizar: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Então é isso, né? A gente viu aqui, criou os céus, criou a terra, criou a água, criou a luz, criou os animais. Por que a gente viu isso? Porque é o início de tudo, é a fonte de tudo, né? Mas teve Big Bang, teve tudo, gente. Tudo é criação de Deus, né? A gente não pode achar que é só uma coisa sagrada, intocável, e nem só que é uma coisa física, material, e que não existe uma sacralidade. Existe uma sacralidade no nosso corpo, né? Existe uma sacralidade até no nosso dia a dia, na intenção que a gente coloca nas coisas, né? O amor, o carinho. Quando alguém faz alguma coisa pra você com amor, com carinho, né? Você não percebe? Quando alguém faz uma comidinha com carinho, te dá um presentinho, um chocolatinho, uma flor que você não esperava, você não fica feliz? Então, aquele abraço que você não esperava, aquela palavra carinhosa. Então, a gente tem que pensar, né? Que é nos pequenos detalhes que Deus se manifesta através da gente. A Denise, em meditação, eu me senti muito bem. Que delícia, eu senti uma paz bem gostosa também. A gente vai fazer todos os dias. Venham todos os dias, vamos fazer. Porque eu lembro da última jornada que eu fiz, que deu uns 3 dias eu já estava me sentindo bem diferente. Elas são meio que cumulativas, né? Então, e assim, sinceramente, eu não sei para onde essa jornada vai levar a gente, mas eu sei que eu preciso trilhar ela. E eu quero pedir para vocês estarem aqui comigo,
porque eu tenho certeza que ela vai ser uma jornada enriquecedora, né? Então é o confiar, a gente confiar. E uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Né? Vem muito aqui para mim, sabe o que? A gente fazer uma reflexão de buscar no dia de hoje como que eu posso enxergar Deus em tudo à minha volta, né? E também não é uma coisa que, nossa, de repente mudei, agora enxergo Deus em tudo. Mas é a gente começar a desenvolver. É um processo, né? A gente tá aqui no primeiro passo de 42. Ele, inclusive, fala aqui uma coisa muito legal no começo do livro, né? Que 40 dias é um tempo muito emblemático, né? Ele fala, ó, a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Então a gente não sabe, né? Às vezes é meio cansativo a gente fazer as coisas assim, dias seguidos. Eu faço muito desses desafios, né? Então às vezes é meio cansativo a gente fazer as coisas seguidas, mas existe um porquê. E eu vou te falar que, ao meu ver, assim como eu estudo a programação neurolinguística, certamente existem até processos neurológicos. E então, em algum nível, a gente vai reprogramando. A gente reprograma nosso cérebro, a gente reprograma nossas células, né? Eu estudo muito coisa de saúde, né? Então eu tenho visto muito assim, o quanto o nosso DNA, ele é muito mais influenciável do que a gente imagina. Então, a todo dia, a todo momento, o nosso DNA está se transformando e a gente tá. E eu tô lendo um outro livro que fala também sobre a energia, né? Porque a gente tem o nosso campo energético. E fizeram umas pesquisas científicas aí, o quanto se você tirar até uma saliva ou até um órgão, você tem a energia da vibração, ainda fica um tempo aí latente, né, naquelas células que, mesmo estando fora do seu corpo, elas ainda vão ter a mesma frequência do DNA que está no seu corpo. Então, assim, é muita coisa, gente. São muitos mistérios que existem na vida. Então, meu convite é esse, para vocês continuarem aí comigo nesses 40 dias, para a gente se transformar e confiar em Deus. E lembrar nos nossos mínimos problemas e desafios do dia a dia, o quanto realmente aquilo a gente tem que tirar abrir mão da nossa paz, abrir mão do nosso bem-estar, abrir mão da nossa coragem por causa dos medos. Então a gente viver e lembrar de sorrir, lembrar da gentileza com o próximo, da gente compartilhar aí o bem, né? O nosso bem-estar, o nosso sentimento positivo. Gente, hoje está se encerrando. Agradeço muito por vocês que estiveram aqui comigo hoje. Novamente, quem estiver assistindo gravado, por favor, comente, conta como é que foi, contem o que sentiram de insights. Vocês que estão aqui comigo, depois, se puderem comentar ou me mandar mensagem, se quiserem, tiverem insights ou traz amanhã, para que a gente possa aprender juntos, tá? Eu tô aqui falando, mas eu sou só um instrumento para levar a informação, eu também tô aprendendo, tá? Pra gente ter a troca. E eu quero agradecer. Gratidão, Denise. Obrigada, Sandra. Fiquei muito bem. Ai, gente, vamos em frente. Eu tenho certeza absoluta que cada dia vai melhorar. Que é a primeira, né? A gente ainda tá meio assim para entrar no ritmo, mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, tá? Então é isso. Gente, um beijo grande. Amo vocês. Estamos juntos aqui, nós estamos juntos aqui há anos, né? E tenho certeza que ainda vai ter mais. Essa é só mais uma maratona, mais uma etapa. Vamos curtir, vamos aproveitar e vamos permitir enxergar a vida, então, aí entregando para Deus, entender quais são os planos de Deus, como a gente pode servir a Deus, nos tornando a nossa melhor versão para servir a Deus. E olha que interessante, ao servir
de repente a gente vai conquistar grandes conquistas e realizar grandes sonhos e nos tornar pessoas que a gente nunca imaginou que a gente pudesse se tornar, independente da idade, independente da idade, da classe social, da etnia, de nada, porque Deus é Deus, todos somos filhos de Deus, todos temos a centelha de Deus em nós, todos estamos conectados de alguma forma. Então, quanto mais a gente se eleva, mais a gente eleva o todo. Quanto a gente mais olha para Deus, mais Deus está olhando para a gente também, porque a gente está conectado, né? Então, que Deus abençoe vocês, que o amor de Jesus Cristo possa permear cada célula, molécula e elétron dos corpos de vocês, cada pensamento, cada conexão neural, cada respiração, cada célula de oxigênio, cada célula de sangue e abençoar o dia de vocês. E eu aguardo vocês amanhã às 5h57. Um beijo grande e tchau!